nosso Toca Uma Pra Mim hoje especial, recebendo o Dr. Carlos Rachid. E tem mais perguntas, inclusive o Everton, que tinha participado mais cedo, voltou com uma pergunta do seguinte: se as varizes teria alguma correlação, né, as dores nas pernas, as varizes teria alguma correlação com problemas de estômago ou intestino, Dr. Carlos Rachid? Não, na verdade, não, né? Acontece assim, existem algumas patologias intestinais ou patologias gástricas que podem dar dor muscular, mialgia, mas aí no caso não seria só nas pernas, seria no corpo inteiro. Perfeito. Então, a princípio não, essa relação não existe. Ok. Tem mais uma aqui do Bruno Marinho, que diz que citou que o pai teve uma trombose grave, que teve que levar à amputação, inclusive, e que ele diz que tem até um certo receio, né, assim, de desenvolver. Sim. Também. O que o senhor aconselharia para quem tem esses casos já em família, doutor Carlos? Na verdade, nem sempre. A questão de família tem uma hereditariedade muito, muito significativa quando a gente tem um quadro de varizes. O quadro de trombose, que é multifatorial, não tenho tantas relações, a não ser em casos onde eu tenho tromboses muito recentes, em pacientes jovens, de repetição, que aí a gente pensa no histórico familiar. Mas um episódio, eu tive uma complicação, foi um episódio grave, eu cheguei a perder a perna, mas geralmente eu tenho uma outra causa associada, cigarro, diabetes, algum outro processo que possa estar associado, e isso não tem um fator hereditário, isso não acaba sendo passado de geração para geração, não. Perfeito. O Pablo também está por aqui, ele falou que apresenta muitas varizes, em especial na perna esquerda. Isso é comum? Sim, é comum. A gente tem situações onde... aí entra naquela mesma situação. São visíveis na perna esquerda, mas quando a gente investiga a perna direita também tem uma alteração que ainda não é tão factual. Mas a gente sempre investiga ambos os membros e aí, no caso, é interessante uma investigação mesmo, uma análise médica, porque os tratamentos são muito simples hoje, ele não tem que parar de trabalhar, vai embora para casa, então a gente consegue, hoje é muito simples da gente resolver esse processo. Então a gente estimula mesmo o paciente a procurar uma avaliação e um tratamento, porque ao contrário do que acontecia uns 10 anos atrás, hoje a gente não para nada da rotina do paciente, nem atividade física, ele continua fazendo todas as atividades normalmente. Que interessante. Hoje muito a gente bacana. Não tem nenhuma limitação da atividade, então é muito mais confortável, muito mais dinâmico e com taxas de resultado muito melhores. Tem uma participação por áudio da Maria Marlene Martins, que ela fez um relato que ela me parece que já passou por um procedimento cirúrgico. Pedi para o Dr. Carlos Rachid ouvir e avaliar, trazer um parecer para a gente também. Boa tarde, Mi e Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Maria? Então, mulher, eu já tirei a safena, já fiz 2 cirurgias de variz, herança de papai. Depois que eu tirei a safena, parece que a circulação não fica boa, né? A minha perna direita dói muito. Então eu tenho que usar a meia, porque a meia é tudo. Aquela meia de compreensão, né? Ela é muito importante pra gente. Ela alivia muito as pernas. E hoje eu te vi na esquina da Antônio Olivo com a Goiás. Não deu pra dar um gritinho não, porque tava um pouquinho longe. Beijinho pra vocês. Beijinho, Maria Marlene. Ela chegou inclusive a tirar a safena, né? Pelo que eu entendi, doutor Rachid. Ela comentou isso, que ela chegou a tirar a safena e que hoje ela, parece que a sensação dela é que a circulação não está muito adequada ainda. Na verdade, assim, a proposta do tratamento é outra. Então é até interessante quando ela fala assim, a gente precisa muito da meia, a indicação quando a gente trata é que o paciente não use meia depois, não tem indicação. Há alguns anos atrás, isso é até um mito muito interessante, o pessoal ainda acha que a meia previne varizes. Sim. Não, a meia não previne varizes. Todos os últimos estudos mostram pra gente que não tem um fator técnico ainda científico baseado para falar assim, a meia previne, ela te traz conforto. Você usando ou não usando, se você for evoluir para um quadro de varizes, isso vai acontecer de qualquer jeito. Atividades físicas, sim, isso ajuda a ter um caráter preventivo, mas a meia não. Então, qual que é a ideia quando o paciente chega no consultório? É a gente tratar para que ele não use a meia. A ideia é ele não usar. Então, o importante, eu ainda uso a meia. Então, vale a pena reavaliar, ver o que tem. Às vezes tem alguma coisa que precisa ser modificado, alguma coisa que precisa ser complementado, mas a proposta às vezes até uma atividade física, um fortalecimento muscular, mas eu costumo brincar com os pacientes lá no consultório assim, você não tem que ser escravo da meia.
A gente tem uma proposta, você vai usar um tempo se quiser e depois a gente vai pôr ela na gaveta. Excelente. Boa. E pode retornar as varizes? E o que pode fazer com que as varizes voltem também, doutor? Perfeito. Varizes é uma alteração genética. A predisposição mantém a vida inteira. Então, muitas vezes o paciente opera uma safena, aí a gente tem 2 em cada perna, sabe? Opera uma safena, aí depois a outra safena, alguns anos ficam doentes. Então, assim, a predisposição, essa alteração, que é uma fraqueza da parede da veia, isso ele vai ter a vida inteira. Eu tenho que, então, evitar os fatores que pioram isso. Então, sedentarismo, muitas gestações, idade, uso de hormônios, falta de atividade física, isso tudo piora aquele paciente que tem uma predisposição. Então, se eu faço atividade física, se eu tenho um controle bom, se eu consigo, às vezes, manter um acompanhamento, eu evito esses problemas, então eu evito essa evolução do quadro. Excelente. Para quem ficou com dúvidas, quer acompanhar, né, mais de perto também, tem algum Instagram, perfil que você possa compartilhar conosco, claro, doutor Carlos? Com o maior prazer. O Instagram da clínica chama-se LYS, L-Y-S, LYS Clínica Vascular. LYS Clínica também é o site na internet. Excelente, porque por lá você pode acompanhar orientações de quem realmente tem propriedade para falar a esse respeito. A gente tem um material muito bacana para poder orientar muita gente. Adorei. Boa. Dr. Carlos Rachid, muito obrigada. Obrigado, Michele. E lembrando para aqueles nossos ouvintes de outras cidades também, né, que vêm à cidade com muita frequência, é possível também realizar aí esse agendamento, né, das consultas para coincidir com a sua vinda aqui a Divinópolis. A gente consegue deixar tudo programado para ser mais confortável, ele vir fazer toda a avaliação e já sair já com uma proposta toda definida. Excelente. Perfeito. Obrigado, doutor Carlos. Foi um prazer, gente. Muito obrigada.